Bom dia. Daremos início agora à segunda etapa, né, do segundo dia da jornada da pós-graduação em Física da UERJ. Então, agora nós temos a apresentação do aluno de mestrado João Marco, certo? Então, você tem 15 minutos, mais 5 minutos de perguntas. Quando faltarem 5 minutos, eu aviso você, ok? Muito obrigado. Bom, pessoal, bom dia. Eu vou botar no modo de visualização tela cheia aqui, para começar. Meu nome é João, eu sou aluno de mestrado do professor Daniel Barsi, né? E a gente está estudando, o título de estudo, né, supercondutividade na presença de interações multipolares. O que a gente está estudando é justamente o efeito dessas novas interações dentro do modelo de supercondutividade. O modelo BCS lá, que é um modelo que explica a supercondutividade, que é um modelo tipo gás de Fermi com uma interação, e essa interação é uma interação entre pares de elétrons, que é o chamado de pares de Cooper, uma interação atrativa entre pares de elétrons, mediada pelos fônons do material, e esse modelo desconsidera as outras interações possíveis entre elétrons dentro do material ali. E o que a gente quer estudar é justamente quais são os efeitos dessas interações. Mas a gente não vai partir inicialmente já do modelo BCS, a gente vai partir do modelo mais simples, que é o modelo Ginzburg-Landau, primeiro para estudar quais possíveis efeitos aquelas interações teriam, e depois a gente vai partir para BCS, estudar o modelo BCS mais com essas interações, e aí futuramente fazer a relação entre os dois é um objetivo do nosso trabalho. Começando então, o modelo Ginzburg-Landau se baseia em escrever uma energia livre com uma certa simetria, e para tentar descrever uma transição de fase. Nesse caso aqui, a transição metal supercondutor em termos de um parâmetro de ordem. Esse parâmetro de ordem aqui vai ser complexo. Nesse caso, vai ser esse parâmetro psi para a gente. O modelo Ginzburg-Landau, Landau-Ginzburg, para a supercondutividade, ele pararia aqui. A introdução das interações multipolares está sendo feita com uma soma da nossa parte está sendo feita por uma soma de novos termos fenomenológicos, uma soma bem direcionada. A gente sabe mais ou menos as formas que esses termos deveriam ter e a gente já soma de cara eles dessa forma aqui. Esses termos representariam a interação de dipolo, de corrente-corrente, e interação de quadrupolo, que é esse traço aqui desse tensor, desse que é quadrado. A forma desse J é essa forma aqui, e o Q tem que ser um tensor do tipo nemático, de traço nulo, e tem essas duas formas possíveis. Tem duas formas possíveis, mas nas nossas contas, ambas as duas formas eram os mesmos resultados, então eu poderia escolher uma das duas para usar. Quais resultados eu posso ter a partir dessa soma? Eu poderia calcular, por exemplo, como essas novas interações alteram o comprimento de coerência do supercondutor, que é um comprimento importante, que lá diz quando você tem um supercondutor homogêneo, se altera um ponto do supercondutor, por quanto tempo essa alteração vai afetar esse supercondutor até se tornar homogêneo de novo, coisas desse tipo. Então, a primeira coisa que a gente fez foi justamente fazer o cálculo num novo comprimento de coerência. A gente conseguiu fazer esse cálculo do novo comprimento de coerência, e não só fez esse cálculo, como viu que esse novo comprimento de coerência é uma renormalização, entre aspas, renormalização é um termo mais geral da palavra, do comprimento de coerência original do supercondutor, a partir da interação quadrupolar. A interação dipolar não tem efeito aqui nessa parte. Ela vai a zero lá quando você tenta fazer esse cálculo. Então a gente tem uma renormalização e uma parte aqui, uma nova parte que depende da temperatura. O interessante dessa parte que depende da temperatura é o seguinte: à medida que eu vou para a criticalidade, ou seja, eu vou para a temperatura crítica, temperatura de transição do sistema, eu faço esse limite de temperatura para a temperatura crítica, o comprimento de coerência volta ao valor, tende ao valor original do supercondutor usual. O outro cálculo que a gente fez foi do efeito Meissner, né? Vou fazer o cálculo, introduzir uma interação com campo eletromagnético, um termo também de interação de energia do próprio campo, e minimizar a energia livre em termos do A para achar uma equação do tipo London, que é a equação que descreve o efeito Meissner. Fazendo isso, a gente acha uma nova equação, uma equação de London modificada, vou botar esse nome, que ela depende tanto da interação dipolar aqui,
E a interação quadrupolar traz uma coisa complicada, que é essa parte não linear para a equação. Fica um sistema de equações vetoriais acoplado, uma equação vetorial com acoplamento entre as componentes, não linear bem complicada, que a gente não sabe uma solução geral para esse caso. E aí a gente fez duas abordagens. A primeira abordagem foi, se eu considerar só a parte linear, ou seja, só a parte tipo London usual, com essa interação dipolar, com a diferença dessa interação dipolar, eu vou estudar isso primeiro, só a parte linear, e depois eu tento chegar a conclusões para essa parte não linear. Bom, considerando apenas a parte linear, o que eu posso fazer é achar um novo comprimento de penetração de London, com uma quantidade também, que é o quanto o campo magnético penetra o supercondutor, basicamente, que também é uma renormalização do comprimento de penetração de London original do supercondutor a partir da interação dipolar. E é dessa forma que, e também, na criticalidade, o valor original é restaurado. Ou seja, à medida que a temperatura tende à temperatura crítica do sistema, o valor original é restaurado. Bom, outro cálculo que a gente pode fazer com essa equação aqui é justamente o cálculo do fluxo de campo magnético sobre o supercondutor e ver lá a quantização dos vórtices de Abrikosov lá, que é a maneira, o campo magnético penetra o supercondutor a partir de vórtices. E, bom, fazendo esse cálculo, a gente vê que, bom, os vórtices, o valor, a quantização dos vórtices não é alterado, o valor é o mesmo. A gente consegue fazer esse cálculo e o valor é mantido do supercondutor usual. A outra abordagem possível para aquela equação não linear é justamente considerar os termos não lineares, mas como a gente não conhece uma solução geral, a gente vai considerar um caso mais simples para ver se a gente acha uma solução. Bom, o caso mais simples foi considerar um vetor que tem componente y, e essa componente y só depende do eixo x, né? Da coordenada x. E aí eu tenho uma equação mais simples, uma equação que agora não é acoplada, porque só tem uma componente. E a gente encontrou soluções, não exatas, mas fez soluções, uma perturbação em torno de uma solução conhecida para essa equação, para o caso D maior do que zero, para interação quadrupolar atrativa e repulsiva, a gente fez em ambos os casos. E a gente encontrou soluções para ambos os casos. Essas soluções eu não veio ao caso colocar aqui, porque elas são gigantescas, elas dependem de funções de Bessa do primeiro e do segundo tipo, dependendo do caso aqui. Mas, bom, se as soluções foram encontradas, a gente vai estudar elas mais a fundo. E aí sim, a gente parte para a parte microscópica, colocando assim, que é BCS mais interação. Bom, BCS, como eu tinha dito, é um gás de férmions mais uma interação entre pares. Esses pares estão descritos por esses operadores aqui. Isso aqui, por exemplo, é um operador de criação de par de Cooper, que é um par de elétrons com momentos opostos em spins opostos. Esse daqui é o hamiltoniano de BCS. E aí a gente introduz um hamiltoniano de interação fermiônica, tipo o líquido de Fermi lá. E aí o que a gente faz com essa nova parte da hamiltoniana aqui interativa? O que a gente faz é o que é conhecido como expansão multipolar, né? A gente pega esse parâmetro da interação e vai expandir em torno do ângulo entre os momentos, né? Esse θ aqui é o ângulo entre K e K', basicamente. Bom, a gente expande e a expansão a gente pode considerar fazer essa expansão aqui ficar dessa forma. E a gente vai truncar a nossa série, até porque não dá para analisar infinitos termos, a gente vai truncar a nossa série. Em qual ponto? Bom, em primeira interação F0 é a interação de monopolo, que não foi considerada lá em Landau-Ginzburg, porque não fazia sentido. Posso depois explicar por quê, se alguém tiver essa dúvida, se alguém quiser. A segunda interação, a interação densidade-densidade, que é aquela JJ que tinha lá em Landau-Ginzburg. E a interação quadrupolar é essa F2, que é aquela QJ que tinha lá em Landau-Ginzburg. Bom, a gente tem 3 interações. Esses cossenos de θ e de 2θ dependem dos momentos, claro. Senão não faria sentido nem manter esse índice aqui, né? E aí a gente vai fazer a abordagem de analisar caso a caso. Primeiro analisar a interação de monopolo, depois analisar a interação de dipolo e, por último, a de quadrupolo. E, no final, o objetivo é colocar as 3 juntas e analisar as 3 juntas. Bom, então a gente vai começar com o monopólio e ver se a gente consegue tirar resultados exatos, soluções exatas disso. Bom, a hamiltoniana só com a interação de monopólio fica dessa forma aqui.
E aí o que a gente vai fazer bom, isso é uma Hamiltoniana quártica. Hamiltoniana coisa quártica, física não gosta muito, não consegue muito resolver, né? Então a gente vai ter que fazer uma aproximação que é chamada aproximação de campo médio. Quando a gente faz essa aproximação de campo médio, a gente chega a uma nova Hamiltoniana que depende de novos parâmetros. Esse parâmetro ρ e esse parâmetro delta, que eu vou chamar de equações de gap. Porque quando você faz lá o valor, questão sobra sempre um gap de energia em termos desse delta aqui, e eu e o ρ chamo de equação de gap também. Essas equações de gap dependem Com licença, 5 minutos. Ok, obrigado. Essas equações de gap aqui, a princípio, a gente estão nessa forma esquisita aqui, e o que a gente vai fazer é o seguinte: essa Hamiltoniana, apesar dela agora ser quadrática, ela não é diagonal no operador número. Como dá para ver, tem um C dagger, a gente quer que fique sempre C dagger C. E o que a gente faz é uma transformação de coordenadas, uma transformação desses operadores, chamada transformação de Bogoliubov, para diagonalizar antes de partir para fazer os cálculos daquelas equações de gap mesmo. A transformação de Bogoliubov está descrita aqui, tem uma normalização em termos desses novos parâmetros, e após que a gente faz essa transformação em point, essa nova Hamiltoniana tem que ser diagonal, a gente chega a essa Hamiltoniana, que é uma Hamiltoniana tipo de férmions livres também, com esses novos férmions que são os Bogoliubons. Aí, se eu considerar que o meu sistema agora, posso voltar lá as equações de gap, botar em termos de Bogoliubons, eu considero que o meu sistema não está numa temperatura zero, está numa temperatura finita, eu consigo chegar a uma equação para os gaps, uma equação que, bom, tem uma cara mais agradável para essas duas coisas aqui. Bom, essas equações ainda assim são complicadas, dá para ver que elas são equações autoconsistentes, acopladas e são complicadas, mas elas têm solução. Nesse caso do monopolo, elas têm solução. Se eu considerar um caso isotrópico, que o meu delta não depende da direção e o meu V é menos V0 constante, e faço ainda o limite do somatório em nome integral, que é basicamente que eu tenho os contínuos de estados ali, né? Elas ficam com uma cara melhor, uma cara integral, uma cara mais simples de resolver, mas ainda assim a primeira não teria solução exata. Ela tem solução exata em dois limites, que é o limite de temperatura zero e temperatura crítica. A temperatura crítica é quando esse gap, esse delta vai a zero. Bom, fazendo esse cálculo, eu consigo chegar às soluções para as duas, e aí eu pego a solução de ρ e jogo dentro de delta. Basicamente é isso. E aí as soluções para delta, no final, para a temperatura zero e para a temperatura crítica, ficam dessa forma aqui. O que é muito bom. Por quê? Porque ela é uma solução renormalizada em termos de nova interação, da interação de monopolo. E se eu faço essa interação de monopolo indo a zero, o que acontece é que eu volto a BCS original, que era o que a gente esperava, claro. Se eu faço a interação indo a zero, se eu tiro a interação, se eu desligo a interação, eu volto a BCS, que é esse termo aqui na frente, é a BCS. E aqui, na temperatura crítica, que eu acho o valor da temperatura crítica, é a mesma coisa, exatamente. Aqui é o resultado de BCS, ele está sendo renormalizado no tempo da nova interação. E a relação entre elas, se eu boto delta sobre TC, né? Eu tenho uma relação fundamental de supercondutores e ela está se mantendo constante. Porque essa renormalização que corta com ela e volta ao resultado de BCS original. Que é 1,76 o valor. Aí, a próxima etapa seria partir para a equação para o caso de dipolo. Aqui vem uma complicação muito grande, porque quando eu pego a equação de gap do dipolo, ela está acoplada com K aqui, e aí eu tenho um problema de um produto escalar dentro das minhas equações autoconsistentes, que quebra, eu vou falar assim, dentro desse termo isso quebra a simetria de rotação, e aí a gente sempre escolhe coordenadas polares lá nos casos anteriores, no BCS original e no caso anterior, para fazer os cálculos, e aqui não a gente também usou as coordenadas, a gente achou soluções que estão incompletas ainda, por isso que eu não botei essas soluções aqui, a gente está terminando de montar elas, mas a escolha das coordenadas polares ainda assim não facilita tanto o nosso trabalho. Mas o caso com a interação de dipolo é esse aqui, com F1. E aí tem o caso com quadrupolo, que é mais complicado ainda, onde aparecem esses novos termos aqui, com tensores também, com tensores que representam essa interação quadrupolar, né? Que é extremamente complicado. Isso daqui a gente ainda não conseguiu nenhum tipo de solução para ela. A gente
vai logo aí, a gente talvez tente algumas soluções aproximadas para esse caso. E esse QIJ aqui, que aparece como função de K, é esse vetor aqui, que tem muita cara daquele vetor, daquele tensor, que a gente escolheu lá em cima em Landau-Ginzburg. Não é à toa porque a gente escolheu aquele tensor. É o tensor daquela forma. Bom, os próximos passos que a gente vai fazer é solucionar de forma exata ou aproximada, provavelmente aproximada, as equações de gap de interação dipolar e quadrupolar e juntar todas para tentar solucionar de uma forma exata ou aproximada, ou talvez numérica, a gente vai ver. A gente quer fazer cálculos, aí mais quando tiver tudo junto, das quantidades termodinâmicas, tipo gap do calor específico do supercondutor, que é um negócio, dá para fazer o cálculo, é conhecido o valor desse gap, e a gente quer ver como isso muda. E a gente quer relacionar essas novas interações que a gente introduziu na teoria BCS com aqueles parâmetros fenomenológicos lá do começo, o M estrela, o A, o B, o C e o D, lá de Landau-Ginzburg. A gente quer relacionar esse F0, F1 e F2 com aqueles parâmetros lá. E talvez mais coisas além disso. Era basicamente isso. Muito obrigado aí. Eu queria agradecer aí a atenção de todo mundo. Agradecer meu orientador também, o pessoal do grupo lá. E agradecer a CAPES que financia, né, o meu mestrado. Obrigado. Parabéns, João, pela apresentação. Alguém tem alguma pergunta para o João? Eu tenho. Opa. Oi, João. Fala aí. Parabéns aí pela apresentação. Muito obrigado. Cara, você pode voltar lá no slide do teu comprimento de London? Acho que é aquele lambda, não é? É isso aí. Calma aí. Tu chegou a olhar como é que é feita essa renormalização? Porque você escreve renormalizado entre aspas, isso também me confunde. Então, porque não é renormalização no âmbito... porque eu chamei de renormalização aqui, eu entendi. Não é nesse âmbito que você está pensando de teoria de renormalização e de teoria de campos. Eu digo renormalizado porque ele é o valor anterior, o valor original, alterado um pouco pela interação, mas não é renormalização no âmbito de grupo de renormalização, não. Talvez isso tenha causado uma confusão. É só eu pegar isso aqui e botar, tipo, se eu pegar esse termo aqui e botar aqui é 1 sobre lambda linha quadrado, né? Esse termo aqui, que eu não botei. Aqui nessa equação que aparece, tá vendo? Se eu pego o lambda original e boto para fora aqui, 1 sobre lambda quadrado, sobra esse termo aqui, entendeu? Ah, sim. É isso. Não é renormalização nesse âmbito de teoria de campos, não. Tá, por isso que eu boto entre aspas, porque eu uso a palavra, mas não é no sentido original da palavra. Tá, então tá bom. Certo. Valeu. Nada. O João também tem uma pergunta, João Paulo. João, tudo bem? Fala aí. Tranquilo. E... primeiramente, gostaria de te parabenizar por sua apresentação, né? Muito obrigado. Sempre muito boa essa sua apresentação aí de Ginzburg-Landau. A minha dúvida, eu acho que talvez eu já tenha até te perguntado alguma vez, né? Mas quando você fala de supercondutores, né? Você lida com interações, né? Fracas, né? Digamos assim, na superfície de Fermi. Sim. Então, eu fico pensando o seguinte, essas interações quadrupolares, elas são relevantes? Porque eu já penso que uma interação dipolar, ela já deva ser fraca, né? Uma quadrupolar deve ser mais fraca ainda. Qual é a relevância, né, de buscar essas interações? Então, a gente, no âmbito das aproximações que a gente está fazendo lá para as soluções, para aquelas soluções de BCS lá, a gente está, em geral, fazendo aqui no caso é o monopolo, né? A interação de densidade. A gente está, muitas vezes, tem que supor uma interação realmente fraca para conseguir algumas soluções. A gente tem a ideia de solucionar a todo caso, de tentar fazer soluções, mas aí não dá para fazer soluções exatas assim. Tentar pegar essas equações de gap e solucionar para um caso geral, por um F0, F1, F2 qualquer. Mas, de fato, dentro de... Explicando assim, a gente acha realmente que essas interações são fracas e a gente quer estudar efeitos delas, quer ir até a quadrupolo para ver se tem algum efeito diferente, mas, bom, o efeito vai ser sucinto, né? Vamos botar assim. Espera-se que seja sucinto. Mas uma questão é que, por exemplo, a gente aqui, o F0, o F1 e o F2, a gente sabe como é que é, mais ou menos, as interações ali microscópicas, né? Mas a gente não sabe como esse A, B, C e D aqui
esse é uma estrela. É uma estrela, provavelmente, e A não depende, não. Mas o B, o C e o D aqui, como eles dependem dessas interações, podem depender de uma forma não trivial, de forma que mesmo que o valor da interação seja baixo, o valor desse B, do C e do D aqui não seja necessariamente tão pequeno, entendeu? Mais ou menos. E talvez nesse âmbito tenha um certo efeito significativo. Mas isso é uma coisa que a gente tem que ainda chegar nesse ponto para te responder. Eu acredito que o efeito vai ser sucinto, mas talvez tenha algum efeito novo aí por conta disso. Ok. Valeu, João. Parabéns aí. Nada. Obrigado. Obrigado mais uma vez, João. Obrigadão. O professor Rudney tem uma pergunta. Desculpa, apertei aqui meio devagar. Uma pergunta que eu tenho é exatamente relacionado, pegando o gancho ainda das interações, volta lá na equação diferencial que você tinha do comprimento, tinha o slide do comprimento de correlação. Do comprimento de correlação ou do comprimento de... Esse aí, não, o lambda. Tá. Isso aí, pois é. Então, tá certo que tem o C e o D aí, mas você tem um E quadrado, né? Então, é proporcional à constante de estrutura fina, né? 1/137, né? Então, o dipolar, estranhamente, é da mesma ordem do que o outro termo que você já tinha na equação de Ginzburg-Landau, né? Uhum. É exatamente da mesma ordem. A não ser pela dependência ainda do valor esperado do psi-zero, né? Uhum. O outro do quadrupolar é E a quarta, né? Então isso daí é realmente muito pequeno. Esse D tem que ser muito grande mesmo, tem que ser alguma coisa proporcional a 1/E ao quadrado, para ter alguma coisa da mesma ordem da magnitude dos outros termos, né? Você simplesmente olhando os seus resultados, você já não pode inferir qual a dependência em E, né, desse D, para dizer se esse termo já é de fato, pode ser de fato grande ou pequeno, né? Aquelas equações tuas lá, se você vai fazer o matching, né, a comparação entre as duas equações do BCS, essa daí você já poderia inferir qual é a dependência em D em E, né, do acoplamento, uma constante estrutura fina para esse D e C. Então, isso você pode, eu acho que é relativamente fácil de fazer. Outra coisa, né? Você disse que essa equação diferencial aí não tem solução, né? Muito difícil de resolver. Essa daqui. Essa não tem. Essa daqui de cima. Essa daqui de baixo tem. Qual que tem solução? Essa de baixo tem solução. Até a de BCS, a de BCS não, de Landau, aquela de campo caindo exponencialmente. Tá. Comprimento, essa daqui tem. Essa daqui que não tem. Tá? Então, uma pergunta aí para o pessoal lá do Mota e do Luiz Guilherme, né? Com os métodos lá exatos lá. Aqueles métodos da Boa ali, etc. Resolve ou não resolve essa equação diferencial, né? Pergunta lá para Yasmin, Agatha, a turma toda lá, né? Consegue ou não consegue resolver essa equação diferencial? Tem o porém também, quando eu digo que não tem solução, é que eu não conheço a solução, tá? Eu não achei a solução exata dessa equação, tá? Não sei se existe, mas... Falou lá com o pessoal lá da Boa lá e do Lia, etc., lá, para aplicar os métodos dessa equação, né? Para ver se realmente funciona ou não aqueles métodos lá. Quando eu linearizo ela assim, dessa forma, entrando nesse gancho que você falou, tem uma solução exata para D positivo, D maior do que zero. Isso daí deve ter umas funções de Bessel, Ari, alguma coisa assim, né? Não, a solução exata disso aqui é uma tangente. Só que o problema é que essa solução exata específica, se eu considero para um valor qualquer desse parâmetro aqui, eu achei uma solução exata totalmente imaginária. Eu falei, bom, não serve, né? Um potencial vetor totalmente imaginário não dá. Aí eu parti para a teoria de perturbação em torno desse... Não, mas isso daí é simplesinha, né? A equação diferencial é simplesinha. Quero ver a outra lá que não tem. Essa daqui é mais brava mesmo. Então, cadê a aplicação dos métodos lá na prática? Né? Mas, enfim, fica em achar esses Cs e Ds, eu acho que pelo menos a dependência na constante estrutura fina você consegue tirar.
razoavelmente fácil, para saber se é pequeno ou grande essa coisa mesmo. Sim, Tá. sim, ok. Obrigado, professor. Parabéns mais uma vez, João. Obrigada pela sua apresentação. Obrigadão. O próximo aluno agora a apresentar é o João Pedro.